Bom dia, boa noite, tudo de bom para você. Eu, Silvio Roberto, estamos iniciando aqui mais uma palavra de conforto, um motivo para uma boa elevação espiritual, que eu possa adentrar aí na sua casa com alegria, trazendo perspectivas boas para nós. Eu garanto para você que levarei um pouquinho a mais de conhecimento bíblico para a sua vida espiritual. Eu agradeço a você que está junto conosco no @canal Varal, que você curte, compartilhe, inscreva-se, dê lá um positivinho para nós, um like, e assim a gente fica satisfeito. Hoje nós vamos falar sobre Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos, o governador omisso, que está lá na Bíblia. Existem alguns personagens que, meio sem querer querendo, vamos dizer assim, acabaram entrando para a história, ficando seus nomes registrados para a posteridade. Esse é o caso de Pôncio Pilatos, o governador, que participou do julgamento de Jesus e teve o seu gesto de o quê? Lavar as mãos eternizado, figurando hoje como uma atitude de quem não se deseja se comprometer. Sim, ele não quis se comprometer. Ele não foi justo, ele foi omisso. Tanto assim que seu nome ele entra, inclusive na oração do credo da Igreja Católica, que é o símbolo do apostolismo, cristianismo. Pôncio Pilatos, que era um governador da província romana da Judéia, teria então que ele apresentou Jesus para uma assembleia popular e configurou a condenação, e assim teria sido por aclamação. Reuniu-se o povo e por aclamação decidiu condenar Jesus. Pilatos então teria lavado as mãos, indicando não ter responsabilidade pela execução de Jesus. Ele não quis se comprometer. Pilatos tornou-se um dos governadores romanos mais conhecidos na história, principalmente por este papel, pelo papel da condenação de Jesus Cristo, que foi levado até a morte. Ele viveu no século I a.C., período de grande expansão do Império Romano, que naquela época dominava uma vasta região que ia do Mar Mediterrâneo, passando pelo Oriente Médio, chegando até o Extremo Oriente. Sim, a dominação era do Império Romano. O procurador Pilatos pertencia à família Pôncio, de origem samnita, um povo que habitava o centro da Itália, e foi conquistado pelos romanos. Pouco se sabe sobre a sua vida particular, antes dele se tornar um governador da Judéia, que era uma província romana que abrangia o território onde hoje se encontram Israel, também a Palestina, e partes da Jordânia, da Síria e do Líbano. É uma vasta reunião. Então, é possível que ele tenha sido nomeado pelo imperador Tibério. O governador Tibério ele reinou entre os anos 14 e 37 depois de Cristo. Pilatos, ele governou a Judéia entre os anos 26 a 36 depois de Cristo, residindo na cidade de Cesareia. Essa cidade, ela está localizada lá na costa do Mediterrâneo. Mas ele era um representante de Roma na região, com autoridade sobre questões administrativas. Ele cuidava disso. Questões financeiras, questões militares, questões judiciais, sendo ainda
o responsável por manter a ordem e a paz entre a população local, que era majoritariamente judaica, com forte identidade religiosa e nacionalista, nacional. Sim, além de ser o representante do poder imperial, o que por si só já atrairia sobre ele o ódio dos judeus. Os judeus odiavam ele, odiavam o Império Romano. Alguns episódios mostram como foi conturbada sua administração. Ele não tinha habilidade em lidar com as questões que surgiam, com as questões judaicas principalmente. Ele estava ali comandando um território judeu. Ele não tinha essa habilidade. Pilatos, ele prometeu a introdução de estandartes com a imagem do imperador romano lá em Jerusalém, que é a capital religiosa dos judeus. O que aos olhos dos judeus, presta atenção, foi uma fragante expressão de idolatria. Eles não queriam aquilo. Os judeus, o que eles fizeram? Eles protestaram e ameaçaram se matar em massa se Pilatos não retirasse aqueles estandartes. Ele se viu pressionados e, cedendo à pressão, removeu aqueles símbolos que ele mandou colocar. Ele também foi acusado de usar os fundos do Templo de Jerusalém, que era o centro do culto judaico, a arrecadação que ali havia. Ele usou para construir um aqueduto que levaria água para Cesareia, onde ele vivia, onde ele comandava. Os judeus se revoltaram e acusaram-no de roubar o dinheiro sagrado. Ele ordenou a seus soldados que se infiltrasse entre a multidão para reprimir a manifestação com muita violência, acarretando a morte de muitos judeus. Ele provocou uma própria rebelião. Se não bastasse, ele, como eu falei, determinou a colocação de escudos dourados com inscrições dedicadas ao Tibério, lá no palácio de Herodes, o rei, que era um fantoche dos judeus em Jerusalém. Os judeus também consideraram isso como uma profanação do templo, enviando carta ao imperador Tibério. Mandaram cartas para Tibério, fazendo o quê? Pedindo a retirada desses escudos. Ele sempre afrontou o povo judeu. O que Tibério fez? Tibério atendeu ao pedido e ainda por cima repreendeu duramente a Pilatos, porque ele estava provocando caos, intriga no povo judeu. Já ao juiz romano Pôncio Pilatos foi dito que Jesus incitava o povo judeu ao não pagamento de impostos a César. Se autodenominava o rei dos judeus e era insurgente contra o poder local que lá existia, a qual ele comandava. Pilatos traduz aqui a atitude profundamente cética que caracterizava o pensamento dos romanos do seu tempo. O ceticismo enfadado é diante da verdade e de suas pretensões. Ele era pretensioso. Foi precisamente essa palavra que condenou a Jesus à morte. Jesus realmente padeceu sob Pôncio Pilatos. Foi crucificado em razão do seu ceticismo. Jesus, ele foi crucificado pelos romanos, a mando do procurador Pôncio Pilatos. Tá lá na Bíblia. E ele foi preso pelos romanos sob acusação de conspiração contra o império. Sim, após isso tudo. Eu estou falando de Jesus, que apesar do julgamento inicial no Sinédrio judeu, foi a decisão final de Pôncio Pilatos, que jogou Jesus às trevas,
passageiramente, porque ele se ressuscitou, que determinou a condenação e a execução de Jesus. Ele não quis saber de assumir o seu... de ver, não, isso aqui é justo, ele não tem nada. O julgamento de Jesus no Sinédrio, a corte judaica, sujeito à corte judaica, não foi suficiente para condená-lo à morte, pois a lei romana não permitia a execução de cidadãos romanos sem a aprovação do governador. Ele era o governador. Ele poderia dizer não. Ele colocou um ladrão em Jesus. Pôncio Pilatos, o procurador da Judéia, foi quem recebeu a acusação contra os judeus. Os sacerdotes o acusaram. E após o julgamento, o que ele decidiu? Que Jesus seria crucificado. Mas no contexto histórico, a crucificação era a pena de morte mais cruel aplicada no Império Romano. E Jesus, assim sendo, foi crucificado no ano 33 da era cristã. Embora os judeus tenham desempenhado um papel no julgamento de Jesus, foi Pôncio Pilatos que, representando o poder, ele era o poder romano, quem ordenou a sua morte. Ele tinha esse poder. Assim sendo, amigos, essa história conta a crucificação de Jesus. E a crucificação de Jesus é um evento central na história cristã. E é fundamental para a pretensão da religião e da nossa fé cristã. Portanto, Jesus foi crucificado pelos romanos, amando, como disse, do procurador-geral, do Pôncio Pilatos, o governador Pôncio Pilatos. Ele foi preso pelos romanos sobre uma acusação falsa, mentirosa, de conspirar contra o Império Romano. Apesar do julgamento inicial no Sinédrio, lá no Sinédrio judeu, foi a decisão final de Pôncio Pilatos que determinou a condenação e a execução de Jesus. Então, vamos voltar agora à condenação. Voltando à condenação, o julgamento de Jesus no Sinédrio, pela corte judaica, isso aí, meus amigos, não foi suficiente para condená-lo simplesmente à morte, pois a lei romana, que nem eu falei, ela não permitiu a execução de cidadãos romanos. Então vamos executar Jesus. Tinha que pedir aprovação lá do governador. E assim foi feito. A crucificação era uma pena de morte mais cruel naquela época. Era mais cruel que era aplicada no Império Romano. E Jesus foi crucificado no ano 33 da era cristã, a mando do governador Pôncio Pilatos. Mas, embora os judeus tenham desempenhado esse papel importante no julgamento de Jesus, Pôncio Pilatos lavou as mãos. Ele representava o poder e podia falar: não, esse homem é um justo. Eu não vejo nada de acusação sobre ele, mas no entanto ele ordenou a sua morte, mesmo olhando e vendo a injustiça, a inocência de Jesus. Ele não quis saber, ele não quis se comprometer, ele não quis ir contra os judeus. A crucificação de Jesus é esse evento central da história. E foi o que hoje? Fundamental para a compreensão da nossa religião, da fé de quem crê em Jesus Cristo. Onde relatos fez com que o Filho de Deus, naquele momento, foi humilhado e espancado. Mas aconteceu algo também terrível para Pôncio Pilatos. O fim de Pôncio Pilatos, governador romano da Judéia, é um assunto que gera controvérsia e diferentes versões. Vamos ver então. De acordo com alguns relatos, Pilatos foi removido do cargo e enviado
para Roma por ordem do imperador Tibério, que se engraçou, idolatrou, após um incidente em que reprimiu violentamente um movimento samaritano lá no Monte Gerizim. Isso desagradou Tibério. Ele foi violento naquela repressão. Outras fontes mencionam que Pilatos cometeu suicídio em um lago, possivelmente após ter sido afastado do cargo. Ele ficou angustiado, segundo alguns historiadores. Uma tradição aponta para o seu banimento para Vienne, onde uma ruína romana seria associado ao seu túmulo, enquanto outras versões o ligam até a Alemanha, a Escócia, a Espanha, provavelmente onde foram enviados. Flávio Josefo, um historiador romano, afirma que Pilatos foi removido do cargo devido à sua violência. Eu falei aqui, ele foi violento com os samaritanos, como retratei. Então, reafirmando o legado da Síria, o enviou de volta para Roma para responder pelos seus atos. Ele foi diante do imperador Tibério se justificar, o que não foi aceito pelo imperador Tibério. No entanto, voltando a Tibério, ele também morreu antes que Pilatos pudesse chegar até a Roma. Mas ele já tinha decidido de ir lá e falado, tem que ser feito isso, aquilo, com Pôncio Pilatos. Nada é certo mesmo com algumas informações. Algumas tradições afirmam que Pilatos, atormentado por remorsos, que nem eu falei agora, pela condenação de Jesus, talvez aquilo ficou na sua cabeça, aquilo ficou dentro dele, que ele cometeu suicídio. Nada relata verdadeiramente o fim dele. Uma dessas tradições associa o suicídio a um lago, lá no Monte Pilatos, na Suíça. Tem várias versões, historiadores, que cada um tem relata um fato. O destino de Pilatos após a remoção do cargo e possível retorno a Roma é incerto também, não se sabe. Eu pesquisei aqui muita coisa, muitas informações, contraditórias até. Outras fontes sugerem que ele foi banido, que nem eu falei, lá para Vienne, onde uma ruína romana seria associada ao seu túmulo. Então você vê várias versões, vários estudos, um fala uma coisa, outro fala outra. Na verdade, não sabemos o verdadeiro fim dele. A falta de documentos históricos precisos sobre o fim de Pilatos permite que várias tradições e lendas floresçam, criando uma imagem até ambígua e polêmica sobre o seu destino final. Nada é relatado verdadeiramente, não se tem nada conclusivo com relação a isso. Em suma, o fim de Pôncio Pilatos é envolto em mistérios com diferentes versões. Desde a sua remoção do cargo, acabei de falar, estou tentando você entender qual foi o fim dele. Esse é o envio para Roma. Aí não se sabe ao certo, não se tem uma coisa formal, concreta, que fala do seu fim. O que se pode dizer é que ele é uma figura histórica. Sim, ele é histórico e desperta o interesse e debate até hoje. Ele está sendo retratado de maneiras diversas na arte, na literatura, no cinema e na teologia. Portanto, Pilatos passou para a história como símbolo de covardia, omissão, de injustiça, de ambiguidade, de pragmatismo, de ironia, de falta de piedade, ou até mesmo, vamos falar assim, de arrependimento pelo que ele fez com um homem justo. Numa linguagem moderna, pode-se dizer que Pilatos, ele ficou em cima do muro. Ele se absteve, com medo de se comprometer contra aquele povo que queria o julgamento de Jesus. Por outro lado, ele é um personagem que ele revela a complexidade das relações e conflitos entre o poder político,
e o religioso, e também dentro da cultura romana e da cultura judaica. Ele ficou ali, preso nesses sistemas, entre a história e a tradição. Como vemos, hoje nós conhecemos Pilatos, o governador omisso, governador que não quis se comprometer com a verdade. Ele optou pelo errado. Ele conduziu Jesus à sua crucificação e sua morte muito violenta. Assim sendo, amigos do nosso canal Varal, meu muito obrigado pela sua participação conosco mais uma vez. Curte, compartilhe, inscreva-se, esteja conosco, siga-nos. Nós estamos felizes de levar uma mensagem a cada 2 dias para você. Assim sendo, eu agradeço a sua participação e que Deus possa te conduzir numa vida cada vez melhor. É o meu desejo. Fiquem todos com Deus.